Tem gente que acha que traição começa com um beijo escondido, com uma desculpa mal contada. Mas, para mim, começou com um silêncio. Um silêncio estranho, pesado, que se arrastava pela cozinha como fumaça depois de um incêndio que eu ainda fingia não ter percebido. Naquela manhã, o café escorria devagar na caneca trincada que ela detestava. A tal caneca com o lascado na borda, que segundo ela era uma vergonha se alguém viesse nos visitar. Para Laís, tudo tinha que parecer perfeito. Tudo precisava ter brilho, parecer sucesso, como se a vida dela fosse uma vitrine de loja de luxo. Eu sempre preferi o que era de verdade, mesmo que imperfeito. Ela entrou na cozinha apressada, jogou a bolsa no balcão, olhos grudados no celular como se o mundo estivesse lá dentro. Nem bom dia. Nem um oi. Só mandou, sem olhar para mim, tem leite de amêndoa? Fiquei quieto. Só olhei. E quando finalmente ela levantou os olhos e percebeu meu silêncio, fez cara de quem acha que o outro é o problema. O que foi? Ela perguntou, já com o tom afiado. Dei de ombros. Nada. E ela saiu, revirando os olhos, como sempre fazia. Mas não era nada. Era tudo. Era a quarta vez em 2 meses que eu via um saque estranho na conta conjunta. Naquela manhã, mais um, R$ 8.200, com a descrição retiro de bem-estar. Ela tinha dito que ia passar o fim de semana com a Thaís, amiga dela de infância, relaxando e colocando o papo em dia. O problema é que Thaís tinha quebrado a perna num acidente de trilha e mal conseguia sair do sofá. Na semana anterior, outro gasto esquisito, 3 diárias num hotel boutique em Arraial. De frente pro mar. Cama king, lareira, espumante de boas-vindas. Aquilo não era lugar de quem vai sozinho para se encontrar. Era cenário de romance. E nem se dava ao trabalho de esconder direito. Eu não falei nada. Não naquele momento. Só parei de falar tanto. Comecei a observar. E o mais cruel, ela não notou. Ou, se notou, fingiu não se importar. A mulher que dizia que a gente era um time agora tinha outro jogo, outro cronograma, outra vida. Começou a se arrumar mais. Nada gritante, mas com intenção. Salto novo. Cabelo mais alinhado. Um brilho nos lábios que tinha gosto de cereja e mentira. Uma noite, no sofá, assistíamos alguma coisa qualquer. Ela recebeu uma mensagem. E sorriu. Não foi para mim. Nem pro que passava na TV. Digitou, apagou, digitou de novo. Ajeitou o celular embaixo da almofada quando percebeu que eu me movi. Foi ali que eu soube que precisava fazer alguma coisa. Mas eu não gritei. Não fiz escândalo. Porque eu conhecia o script. Se eu explodisse, ela virava vítima. Chorava, distorcia, me pintava de louco. Então eu planejei no silêncio. Abri uma conta só minha. Fui transferindo dinheiro aos poucos. Parei de colocar no fundo da casa. Ela nem percebeu. Estava ocupada demais com a nova vida. Ela vivia falando da tal casa dos sonhos. Aquela com varanda em L, quintal com espaço para um cachorro e pro futuro que a gente inventou 1000 vezes juntos. Disse que estava perto de dar a entrada. Que nosso esforço estava valendo a pena. Mal sabia ela que eu já tinha arrancado as raízes do que a gente construiu. E aquela caneca? A rachada? Eu fazia questão de usá-la todos os dias. Porque eu sabia. Sabia que no dia da verdade, ela ficaria ali, sobre a pia. Sozinha. Como símbolo de tudo que ela desprezou. Na noite em que tudo começou a cair, foi quase por acaso. Ela dormiu no sofá, enrolada na manta que sempre puxava só para ela. O pulso dela pendia do lado, e quando o relógio acendeu, eu vi. A mensagem veio como uma facada, não paro de pensar no fim de semana. Quando posso te ver de novo, Natan? Natan. Eu nunca ouvi falar de nenhum Natan. Fiquei congelado. Só observando aquele nome brilhar no escuro. Mais uma notificação, ele desconfiou de algo? Meu coração martelava no peito. E mesmo assim, não a acordei. Levantei devagar, fui até o banheiro, tranquei a porta. Me sentei na borda da banheira como se meu corpo tivesse virado pedra. Quantos fins de semana ela passou com esse cara? Quantos sábados eu achava que ela estava rindo com amigas, quando na verdade estava se enroscando com outro em lençóis de hotel caro, pagos com o nosso dinheiro? Na manhã seguinte, comecei a cavar. Com calma. Sabia a senha do iPad. Ela nunca mudou. E ali estavam os e-mails. As passagens. As reservas com o sobrenome de solteira. As mensagens com risadinhas e códigos. Leva o vinho, tô descendo sexta. Massagem para 2 marcada. O último foi perfeito.
Disse ao Caio que é um evento de corretoras de imóveis de novo. KKKK. Ele ainda acredita. Caio. Era assim que ela me chamava. Essa foi a frase que me destruiu. Ela ria de mim para ele. Transformou minha confiança em piada. E foi ali, naquela tela brilhante, que eu soube, o que a gente tinha, ou o que eu pensava que a gente tinha, já estava morto. E eu não ia morrer junto. Naquela semana, depois que descobri tudo, passei a acordar antes do despertador. Não porque estivesse descansado. Mas porque meu corpo, meu coração, minha alma, nenhum deles sabia mais como relaxar. Eu olhava pro teto como se ele pudesse me responder alguma coisa. Mas não havia respostas. Só a certeza incômoda de que tudo que eu pensava ser sólido tinha virado areia escorrendo pelos dedos. No sábado de manhã, ela falou da casa outra vez. Disse que o corretor tinha mandado mensagem confirmando a última etapa. Que só faltava assinar. Os olhos dela brilhavam. E não era amor. Era conquista. Era o prazer de vencer um jogo que só ela sabia que estava jogando sozinha. Preparei o café como sempre. Coloquei uma pitada de canela, como ela gostava. Ela sorriu, me deu um beijo leve na bochecha e saiu dizendo que ia para aula de pilates. Pilates? Eu sabia que ela não ia para aula nenhuma. Sabia exatamente onde ela estaria. E com quem. Assim que a porta se fechou, liguei pro corretor. Pedi para retirar nossos nomes do processo da casa. Sem alarde. Só um pedido firme, direto. A casa dos sonhos dela? Nunca foi a minha. Não depois de tudo. Aquilo era um castelo de cartas construído sobre mentiras. E eu já tinha tirado a base. No fim da tarde, ela voltou para casa cantarolando, leve como uma brisa de primavera. Tirou os tênis, largou o tapete no chão, foi até a cozinha e me abraçou por trás. Hoje foi puxado, disse, suada de um treino que nunca aconteceu. Eu só sorri. Continuei lavando a louça como se nada tivesse mudado. Porque ali, naquele instante, ela ainda acreditava que tinha o controle. A ligação do corretor veio numa terça. Fiz questão de estar em casa. Ela entrou pela porta distraída, cantarolando outra vez. Era um padrão. Quanto mais suja a consciência, mais doce o comportamento. O celular tocou. Ela atendeu sem olhar. E então a cena mudou. Como assim foi cancelado? A voz dela subiu o tom. Não, a gente estava aprovado. Eu e o Caio revisamos tudo, silêncio. A expressão no rosto dela apagou como uma lâmpada queimada. Quando voltou para a sala, os olhos estavam perdidos. A boca seca. Eles disseram que teve um problema com a papelada do financiamento, murmurou, mexendo no cabelo como quem tenta se agarrar em alguma mentira de última hora. Engraçado, eu disse, você não tinha dito que estava tudo certo? Ela gaguejou. Tava. Pelo menos foi o que me falaram. Talvez seja só uma reavaliação. Eu sequei as mãos, me virei devagar. Estranho. Porque eu falei com eles hoje de manhã. Pedi para tirar meu nome da compra. A gente não vai mais comprar casa nenhuma. Ela ficou parada, como se alguém tivesse apertado pause. Você fez o quê? Cancelei. Meu crédito, meu nome, minha assinatura. Achei que era melhor te poupar da burocracia. A respiração dela falhou. A máscara escorregava. Por quê? Ela sussurrou. Era nosso sonho, Caio. Era? Inclinei a cabeça. Porque do meu ponto de vista, seu sonho era passar finais de semana em Arraial com o Natan. Massagem para dois, champanhe, e mentiras com sabor de uva. A expressão dela desabou. Foi como assistir uma atriz perdendo o papel ao vivo. Quem é Natan? Ela tentou. Eu ri. Um riso sem alegria. Não me insulta. Eu vi tudo. Os e-mails, as mensagens, os extratos. Você usou nosso dinheiro para bancar outra vida. Ela reagiu com a previsibilidade de quem tem um roteiro pronto. Ah, então você anda fuçando nas minhas coisas? Que saudável, hein? Você mentiu. Me traiu. Me fez de idiota. E agora está irritada porque eu descobri? Ela cruzou os braços, desafiante. Você nunca entendeu. Nunca me ouviu. Eu me sentia invisível com você. E por isso decidiu que trair era uma forma válida de ser notada. Eu estava carente, Caio. Você se afastou. Não, Laís. Eu me calei. Porque se falasse, você viraria a história contra mim. Como sempre fez. Ela me olhou como quem vê um estranho. Então é isso? Você vai embora. Já fui. Só faltava você perceber. Ela riu,
Um som agudo e nervoso. Você vai se arrepender. Ninguém vai te aturar como eu aturei. Sem dizer nada, fui até o armário, peguei a mala que já estava pronta fazia dias. Quando passei por ela, ela ainda tentava manter a pose. Você não vai sair assim, Caio. Você não vai ter a última palavra. Mas teve. Porque eu não disse mais nada. Só fechei a porta com calma. Sem gritar. Sem bater. Sem olhar para trás. Naquela noite, dormi num motel de beira de estrada. Lençol duro, geladeira que fazia barulho de geladeira velha. E, mesmo assim, era melhor do que qualquer noite dividida com uma mentira bem penteada e cheia de glossário. Eu tinha saído da vida dela. Mas o pior ainda estava por vir. Porque Laís não ia aceitar perder o controle. Nos dias que seguiram, o telefone dela não parou. Mensagens, chamadas, áudios intermináveis com pedidos, acusações, súplicas. Eu escutava alguns, deixava outros apodrecerem na caixa postal. Caio, me escuta, por favor. A gente precisa conversar. Foi só um erro. A gente ainda pode consertar. Um erro. Ela chamou de erro o que foi uma sequência planejada de traições. Cada fim de semana com Natan, cada centavo arrancado da nossa conta, cada mentira ensaiada com calma. Isso não era erro. Era escolha. E ela escolheu diversas vezes. Me trocou devagar, gota por gota, até me deixar seco. Aos poucos, a máscara de arrependida foi virando raiva. Você é um covarde, sabia? Tá fugindo da conversa. Não acredito que você virou esse tipo de homem. Aquele tipo. O tipo que não abaixa mais a cabeça. O tipo que não engole a culpa que não é sua. O tipo que cansa de ser bom para quem só sabe sugar. Na sexta-feira, me mudei de vez. Um amigo, o Renan, me ajudou a alugar um flat pequeno, discreto, numa cidadezinha a 2 horas de onde a gente morava. 4 paredes limpas. Sem perfume alheio grudado no lençol. Sem meias femininas jogadas no cesto. Sem o silêncio ensurdecedor de um relacionamento apodrecido. Naquela mesma noite, ela apareceu na casa do Renan. Disfarçada de calma, mas já com os olhos em chamas. Disse que queria me ver. Disse que tinha o direito de falar com o próprio marido. Renan mentiu por mim. Disse que eu não estava. Ela surtou. Gritou no quintal. Jogou o casaco no chão. Deixou para trás uma daquelas pulseiras douradas que ela usava quando queria parecer casualmente elegante. Renan me entregou a pulseira mais tarde. Ela tá perdendo o rumo, cara. Não vai parar por aí. Eu guardei a peça numa gaveta qualquer, como quem joga fora uma lembrança sem precisar levantar da cadeira. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de número desconhecido. Oi. Eu sou o Natan. Não sei o que a Laís te contou. Mas eu não sabia que ela era casada. Fiquei olhando aquela mensagem por uns 5 minutos. Parte de mim queria apagar, seguir em frente. Mas outra parte, queria escutar. Queria medir a profundidade da sujeira que ela me obrigou a atravessar. Respondi só com uma palavra, fala. Ele ligou mais tarde, quase 11 da noite. A voz era jovem, melosa, dessas que você imagina vendendo curso online ou dando em cima de recepcionista em Barcaro. Fiquei em silêncio. Deixei ele falar. Cara, eu juro que não sabia. Ela me disse que vocês estavam separados. Que só moravam juntos por conta de questões financeiras. Falou que entre vocês já tinha acabado. Eu respirei fundo. E você acreditou? Pausa. Acreditei. Ela falava de você como se fosse um ex-amargo. Alguém distante, frio, que mal falava com ela. Disse que vocês estavam presos por burocracia, não por amor. A cada palavra, eu enxergava com mais nitidez a versão paralela que ela criou de mim. Um Caio que não existia. Um personagem conveniente, que justificava cada traição dela. Que servia como pano de fundo para ela se fazer de vítima. Ela disse que você não a tocava mais. Que vocês eram como 2 colegas de quarto. Engoli seco. Não pela dor. Mas pela constatação de que ela entregava para ele a versão boa de si mesma. Aquela que ela matou comigo anos atrás. Ela te falou da casa? Perguntei. Da casa? Ele hesitou. Não. Só que pensava em sair da cidade. Começar do zero. Falava em abrir um negócio, numa cidade litorânea. Claro. Começar de novo com o dinheiro que era nosso. Com o suor que saiu das minhas costas. Mantive a voz firme. Ela é sua agora. Se vira. Bloqueei em seguida. E me sentei no sofá como se tivesse encerrado um ciclo.
O celular ainda quente na mão. O coração frio. Na madrugada, mais uma mensagem dela. Você não tinha o direito de envolver ele nisso. Tá me humilhando. Fazendo escândalo por uma bobagem. Se quiser conversar como adulto, me chama. Se não, pra mim acabou. Ela achava que podia dizer que acabou. Depois de anos de manipulação, mentiras e chantagem emocional, ainda achava que tinha poder sobre os finais. Mas no dia seguinte, fui ao cartório com todos os documentos em mãos. Sem plateia. Sem lágrimas. Só papelada fria. Pedi o divórcio. Formal. Sem surto. Sem briga. E encaminhei uma cópia para ela. O silêncio dela após receber os papéis foi ensurdecedor. Mas eu sabia. Ela ainda não tinha desistido. Demorou exatamente 3 dias. 3 dias de silêncio pesado, como aquele respiro que vem antes da tempestade. E então, como eu já esperava, o telefone tocou com um número desconhecido. Era ela. A voz parecia ensaiada, como se cada sílaba tivesse sido polida antes de sair. Você entrou com o divórcio sem nem conversar comigo? Dei uma mordida no pão, mastiguei devagar. Conversei muito, Laís. Você é que não escutou. Não vem com esse papo de mártir, Caio. Você me apunhalou pelas costas. Soltei uma risada baixa. Ah, eu te apunhalei? Que interessante essa sua versão. A ligação virou uma gritaria. Eu podia imaginá-la andando de um lado pro outro, puxando o cabelo, pisando descalça no chão frio da cozinha que ela mesma escolheu com tanto cuidado. Você destruiu tudo. A nossa história. Nossos planos. A gente tinha uma vida, Caio. Você já tinha destruído. Eu só enterrei. Silêncio. Só a respiração dela do outro lado. E então, quase num sussurro. A gente podia conversar. Tomar um café. Resolver isso direito. Não tem mais café. Não tem mais nada. Naquela noite, ela iniciou a nova fase do teatro, a vitimização. Stories no Instagram com frases melancólicas. Selfies em preto e branco. Hashtags como hashtag recomeço, hashtag traição, hashtag ferida mais forte. Comentários pipocando. Você é uma guerreira. Não merece isso. Alguns homens não sabem o que têm. Ela estava construindo a própria narrativa. A mulher abandonada. A heroína que renasce das cinzas. O problema é que eu tinha as provas. Todos os extratos, mensagens, reservas de hotel. Cada mentira organizada em pastas. E por isso, não me dei o trabalho de responder. Mas ela não parou por aí. Tentou me alcançar pelos cantos. Mandou mensagem para minha irmã, dizendo que precisava conversar para não deixar o clima ruim na família. Apareceu no trabalho de um amigo meu só para esclarecer as coisas. Frequentou bares onde nunca pisou enquanto estávamos juntos, fingindo casualidade, espalhando sua versão cuidadosamente editada. Tá doendo muito. Ele virou outra pessoa de repente. Eu só queria amor. Tudo atuação. Tudo encenação. E então, como se não bastasse, Nathan reapareceu. Mandou uma captura de tela. Uma nova mensagem dela: desculpa por tudo. Você foi a única coisa real. Se ainda pensa em mim, talvez a gente possa conversar. Foi nesse momento que minha paciência se esfarelou. Ela não sentia culpa. Não havia arrependimento. O que havia era medo. Medo de perder o palco. De não ser mais a estrela da própria novela. Nathan escreveu embaixo: fica tranquilo. Não vou responder. Agora eu entendi quem ela realmente é. A ficha caiu de vez. Ela perdeu a mim. Perdeu ele. Perdeu a casa, os planos, a pose. E mesmo assim, continuava girando feito tempestade sem rumo. Na semana seguinte, recebi um pacote sem remetente. Dentro, um álbum de fotos. Nós dois. Desde o início. Feriados, viagens, a primeira virada de ano juntos. E na última página, colado com fita, um bilhete. A gente não foi só mentira. Não finge que nunca me amou. Fechei o álbum com cuidado. Respirei fundo. E depois, sem hesitar, joguei tudo no lixo. Não porque as lembranças não doíam. Mas porque eu já tinha entendido. Sim, eu amei a Laís. Mas ela amava ser amada. E isso, meu bem, é uma diferença que só se aprende da forma mais dura. Chovia no dia em que ela mandou a última mensagem. Uma daquelas chuvas pesadas, que parecem lavar tudo por fora, mas só fazem doer mais por dentro. Eu quase apaguei sem ler. Mas algo em mim queria encarar de frente, só mais uma vez. Só uma conversa.
Só nós dois. Uma última vez, Caio. Por favor. Eu devia ter ignorado. Mas aceitei. Não por esperança. Nem por curiosidade. Era outra coisa. Uma vontade estranha de encarar o fim de frente, de fechar a porta olhando nos olhos de quem abriu o buraco sob meus pés. Nos encontramos num parque. Metade do caminho entre onde a gente vivia e onde ela mentia. Ela chegou atrasada, claro. Sempre chegava quando precisava tempo para ensaiar o papel. Usava um casaco branco. O guarda-chuva preto com detalhes dourados parecia um acessório de novela. Os saltos fincavam na grama molhada, mas ela tentava manter a pose. A maquiagem era leve, mas cuidadosamente imperfeita. Tudo em volta parecia pronto para uma cena final. E talvez fosse isso mesmo que ela queria. Quem falou primeiro foi ela. Eu não queria que isso fosse a última coisa entre a gente. Você não decide mais o que existe entre a gente. Ela engoliu seco, surpresa. Mas continuou. Eu errei. Você também errou. A gente se afastou. Você se fechou. Eu me senti invisível. E resolveu trair para chamar atenção? Perguntei. Não fala assim. Como deveria chamar o que você fez? Ela hesitou. Depois baixou os olhos. Eu me perdi. Me senti viva de novo. Era como se eu estivesse respirando pela primeira vez. Então por que você quer voltar pro ar viciado? Ela não respondeu. Ficou ali parada, fingindo que não entendia. Esperando que eu recuasse, como fiz tantas vezes. Ele, não era um erro. Era uma opção. E você escolheu ele várias vezes. Ela me olhou com os olhos úmidos. Você acha que foi fácil para mim? Não. Eu acho que foi conveniente. O vento aumentou. A chuva bateu mais forte. E eu deixei que me molhasse. Cada gota era uma memória saindo da pele. Ela tentou tocar minha mão. Eu recuei. Aquilo bastou. Você não vai me perdoar? Não. E não é por orgulho. É por respeito. Ela respirou fundo, com aquele olhar de quem ensaia lágrimas no espelho. Eu te amei, Caio. Você amou ser amada. Eu fui só o palco onde você ensaiava ser quem queria ser. Silêncio. Logo. Dolorido. Ela ficou ali, segurando o guarda-chuva como quem segura o que sobrou de si. Eu me virei e comecei a andar. Não havia mais nada. Nem raiva. Nem saudade. Nem vontade de voltar. Ela não me chamou. Não gritou. Só ficou parada, tremendo debaixo da chuva, enquanto meu casaco escurecia nas costas com cada passo que me afastava. A reconciliação cinematográfica que ela esperava, não veio. O que veio foi o silêncio. O mesmo silêncio que ela sempre ignorou. Mas dessa vez, foi o fim. Ela gastou o nosso futuro como se fosse um cartão sem limite. E agora só restava isso. Nada. 3 meses se passaram desde aquele dia no parque. 3 meses em que a vida, pela primeira vez em muito tempo, ficou quieta. Sem barulho de mentira no fundo. Sem o cheiro doce de perfume escondendo veneno. Só o som dos meus próprios passos. E um silêncio que, diferente do que eu temia, não me afogou. Me curou. Ela não mandou mais mensagens. Não apareceu. Não tentou mais jogar charme ou culpa. Talvez tenha percebido, finalmente, que o palco estava vazio. Que o público foi embora. Que não havia mais cena. Eu aluguei um apartamento pequeno. Nada demais. Um sofá confortável, uma estante que fui enchendo aos poucos. Comprei uma mesa de centro horrível, dessas baratas, que ninguém jamais deixaria entrar numa casa de revista. E mesmo assim, era minha. Escolhida por mim, sem precisar de aprovação. Sem o olhar dela julgando cada detalhe. Engraçado como, depois de perder tudo, a gente aprende a valorizar o que realmente importa: o espaço limpo. O silêncio leve. A paz. Às vezes, de noite, lembro de coisas bestas. Piadas internas que a gente fazia. Músicas que tocavam no carro. O jeito como ela se agarrava no meu braço em festas como se dissesse tô com ele. Por muito tempo, achei que aquilo era amor. Mas amor de verdade não se esconde atrás de senha de celular. Não sorri pra você enquanto manda mensagem pra outro. Amor de verdade não rouba seus planos, não suga suas forças e ainda exige aplauso. Doía lembrar? Ainda doía. Mas menos. Como um machucado que já fechou, mas ainda coça quando a chuva cai. Eu comecei a fazer coisas que há anos não fazia. Voltei a correr. A ler. A visitar amigos que ela dizia não gostar. Gente que me conhecia de verdade, antes de eu virar só um acessório na vitrine dela.
E comprei um cachorro. Um vira-lata. Nomeei de Zeca. Ele me olha como se entendesse tudo, como se dissesse: é isso aí, parceiro, seguimos. Ele não mente. Não finge. Só existe. E isso já basta. Tem uma coisa que aprendi no meio de tudo isso: quando alguém mostra quem realmente é, acredite. Na primeira vez. E nunca entregue sua paz para quem trata seu amor como crédito ilimitado. Ela gastou nosso futuro com finais de semana secretos, com sorrisos de hotel, com beijos que tinham gosto de champanhe e traição. Achou que eu ia cair calado. Que ia engolir mais uma história mal contada. Mas eu fui embora em silêncio. E esse silêncio custou para ela tudo que ela achava que tinha vencido. A casa? Perdida. O controle? Quebrado. O personagem de marido perfeito? Fora do roteiro. No fim, eu não precisei gritar. Nem bater a porta. Só caminhei. Passo a passo. De volta para mim. E é assim que se encerra uma história que ela achava que controlava. Não com um escândalo. Mas com o som dos meus próprios passos, firmes, indo embora.